Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a vida de todos os seus familiares. Nós hoje vamos falar aqui um tema de muita relevância, meditarmos a respeito disso e buscar dentro da palavra de Deus a orientação. Conflitos entre pais e filhos. Infelizmente, essa é uma dura realidade que muitas famílias estão enfrentando. Não são poucas as pessoas, as famílias que estão vivendo esses conflitos nos seus lares, pai contra filho, filho contra pai. Nós vamos buscar aqui, dentro da palavra de Deus, uma direção para que você venha fechar as brechas por onde o mal tem entrado. Agindo com sabedoria, não tenha dúvida de que Deus vai te dar recursos para que você feche essas brechas. Agindo com sabedoria, você vai alcançar aquilo que Deus tem para você, que é a paz, a harmonia e uma vida abundante. Antes, eu quero dar boas-vindas a você que está pela primeira vez aqui. Quero convidá-lo, você se inscrever no canal aqui abaixo. Tem uma palavra escrita em vermelho, inscrever-se, clique nela, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu chamo isso de um mecanismo abençoador, porque todas as manhãs você vai receber no seu celular uma notificação que vai ajudar você a se lembrar de cuidar daquilo que é mais importante, que é do seu espírito. Tá certo? Nós vamos meditar nessa palavra, conflitos entre pais e filhos. Você que tem vivido isso, eu quero que enquanto eu leio o que a palavra de Deus diz, você vá lá nos comentários e coloque o seu nome e o nome dos seus filhos, nós estaremos orando. Mas a palavra de Deus diz assim em Efésios, no capítulo 6, no versículo 1, vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. A palavra de Deus fala sobre a responsabilidade e os deveres dos filhos, que é de honrar os seus pais. Agora a palavra de Deus também faz um adendo. Ela está dizendo como ao Senhor. Ou seja, essa obediência, ela tem uma condicional. Devo obedecer como eu obedeço ao Senhor. E aí, é lógico, obedecer como obedece ao Senhor é muito simples, porque o Senhor não vai nos maltratar. O Senhor não vai nos colocar em situações constrangedoras e nem colocar a nossa vida em risco. O Senhor não vai pedir que nós venhamos fazer aquilo que nos destrói. Portanto, quando a palavra de Deus está falando sobre obediência, ela não está falando de uma obediência cega e a qualquer custo. Ela está falando que é uma obediência como ao Senhor. Obviamente que quando sai desses parâmetros, você continua sendo obediente no seu coração, mas não mais na sua ação, porque como ao Senhor, Deus não vai lhe pedir que você faça algo que te destrua. Então, infelizmente, existem pais que querem que seus filhos façam algo que vem destruí-los. E a palavra de Deus está dizendo que isso nós não devemos seguir. Mas é preciso que nós venhamos entender que os grandes conflitos, a maior parte dos conflitos que existem dentro do lar, existe por causa da diferença de visão de mundo que ambos têm. A diferença de valores e a diferença de expectativas. Eu tenho atendido pais que vivem em conflito com seus filhos porque eles leem esse versículo e eles querem que os seus filhos o seguem de maneira cega. E aí os seus pais, muitos, durante 31 anos que eu tenho atendido, muitos eu já vi assim, eles projetam os seus sonhos na vida dos seus filhos e querem que seus filhos vivam aquilo que eles sonharam para eles. Mas eles precisam entender que os filhos, apesar de serem filhos, são outros seres humanos que têm também sonhos, que têm também anseios, que têm também os seus desejos e os seus alvos. Portanto, quando os pais querem que os seus filhos vivam os seus sonhos, os filhos, por não querer viver aquilo, os pais entendem que é uma rebeldia e aí começa a existir muitos conflitos, o que não é verdade. O fato do filho ter que obedecer não significa que o pai
tem que impor que o filho viva a vida que ele não conseguiu viver. Fazendo isso, você vai abrir brechas para que o mal atue. Feche essas brechas, feche essas portas, porque você vai causar muitas mágoas, raiva, o que pode se transformar em ressentimento. E uma vez que isso ocorre, com toda certeza, a relação de pais e filhos vão se tornar cada vez mais complicada. A palavra de Deus também continua. A palavra de Deus também continua. E vós, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas cria-os na disciplina e na instrução do Senhor. Também já vi filhos que usam esse versículo para tentar impedir que os seus pais venham educá-los, venham orientá-los, dizendo que os seus pais estão provocando ira e que os pais estão errados. Então, de ambos os lados, nós vemos manipulação da palavra. Nós temos que ser temente a Deus. O fato é que a palavra de Deus está dizendo: filhos, obedecei aos vossos pais, honra-o. Não importa quem são os seus pais, o que eles foram. Não importa se no passado o seu pai, a sua mãe não conseguiu lhe dar amor, não conseguiu lhe dar carinho. Talvez não foram bons pais. A palavra de Deus não diz honre os pais bons. A palavra de Deus diz honre os seus pais. Por que isso? Porque se você contempla a beleza da natureza, se você consegue contemplar a beleza do mar, se você respira, se você está construindo a sua vida, você só está fazendo isso porque os seus pais lhe colocaram aqui. E a vida que você tem, você deve a eles. Então honre os seus pais. Se eles não foram bons pais, se eles não foram aquilo que você desejava que eles fossem, aprenda uma coisa: de qualquer forma, eles ensinaram você como não ser, como não fazer. Esses dias eu estava orientando uma jovem, aonde ela dizia sentir muito ressentimento do pai e começou a acusar o pai de muitas coisas. Meu pai foi isso, meu pai foi aquilo, e eu disse para ela assim: se você vai culpar os seus pais por tudo isso que você está me dizendo, eu te aconselho a acusá-lo ou a culpá-lo de todas as coisas. Eu aconselho você a culpá-lo de tudo na sua vida. Culpe ele também por ter te ensinado como não ser um ser humano. Culpe ele também de ter te ensinado que tipo de homem você não deve casar. Porque quando ele fez tudo o que ela diz de ruim para ela, ele também, do outro lado, ensinou como não ser um ser humano. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós devemos olhar para a palavra de Deus e entender que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que olhar para o passado e entender que se de alguma forma aquele passado não foi bom, e hoje aqui estamos melhores, porque tivemos aquele passado, então, de qualquer forma, aquele passado foi necessário para construir quem hoje somos. Se tirarmos o passado que tivemos, não seremos a pessoa que somos hoje. O que precisa existir entre pais e filhos não é manipulação da palavra de Deus. O que precisa existir é o perdão. E um exemplo muito claro de perdão é a parábola do filho pródigo. O filho saiu da casa do pai. Eu fico imaginando o coração do pai naquele momento. Ferido, triste, mas quando o filho volta arrependido, o pai não jogou nada na sua cara. O pai não acusou ele dizendo: tá vendo, você não me ouviu. Simplesmente o pai o abraçou. Simplesmente o pai beijou o seu filho. Incluiu de novo ele na família. É preciso que haja perdão de ambas as partes. Se você, filho,
talvez viveu um momento difícil com seus pais. Perdoe. Manifeste o perdão. O perdão é um ato de amor. O perdão pode fortalecer os relacionamentos. O perdão traz de volta aquilo que você perdeu. Acredite nisso. Se você, pai, viu seus filhos fazer algo que te machucou muito, perdoa. Imagina o filho pródigo indo embora. Quando ele volta, o pai simplesmente o perdoa. É preciso exercitar o perdão todo o dia e todos os dias. Vamos falar com Deus? Se você precisa de ajuda, esse é o momento de Deus te ajudar. Se você puder, coloque a sua mão juntamente comigo, com a minha. Se não puder, coloque no seu coração, eleve os seus pensamentos a Deus. É momento de oração. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quantas são as pessoas que neste momento, ó Deus, estão vivendo conflitos dentro dos seus lares? Quantos são os casais, meu Deus, que estão entristecidos por verem os seus filhos tomarem rumos ignorados? Quantos são os filhos que estão com o coração partido, cheio de raiva, cheio de mágoa, de ressentimento, porque foram tratados pelos seus pais de forma que se sentiram feridos, agredidos, que se sentiram até mesmo roubados por não conseguirem viver as suas vidas e os seus sonhos. Ó, meu Deus, ministra a paz no coração de cada um que agora está orando juntamente comigo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a sua bênção sobre essa casa, sobre essa família, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida de fato e de verdade. Abre o coração, perdoe, libere perdão. Eu tenho certeza que os conflitos serão solucionados com perdão mútuo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, se manifestará em suas vidas. Tá certo? Se essa mensagem te abençoou e você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, aqui abaixo tem o botão de compartilhar. Pega esse vídeo e envia para os seus contatos. Seja um agente operador da palavra de Deus. Abençoe vidas. Quando você abençoa, você é abençoado. Um beijo no seu coração. Não se esqueça, você nasceu para ser feliz. Tchau. Até amanhã, em nome de Jesus.